Olha só, o Lula nesse momento ele está na Ásia, mas ele confirmou que vai disputar um quarto mandato e voltou a falar em moedas locais. Isso voltando aí a desafiar o dólar prestes a uma reunião com Donald Trump. Vamos ver todas essas falas, trazer um contexto geral para você agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá, minha gente, olha só. Pedro Zambarda já está aqui comigo para trazer essa informação. O Pedro está ali no @drops de jogos, que você pode seguir e se inscrever nos canais do Pedro. Pode me seguir aqui também no @lu.junior se você quiser. O Pedro, não era novidade que o Lula seria candidato, mas é importante que ele verbalize isso, né? Verbaliza, porque aí já começam os jogos, né, Lúcio? Aí já começa a coisa a pegar fogo mesmo, né? Olha só, vamos começar aqui. Os relatos estão vindo da Indonésia, né? O Lula está fazendo uma viagem por lá. E assim, Lúcio, não há dúvida que ele disse que quer concorrer, tá? Tem esse texto do DCM, tem uma reportagem da Folha de São Paulo também de Pequim. Mas pela primeira vez, Lula confirma na Indonésia que irá disputar as eleições em 2026. Vamos trazer aqui as informações para vocês. Ele estava com o presidente Prabowo Subianto, da Indonésia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta, dia 23 de outubro, que será candidato a um quarto mandato nas eleições presidenciais de 2026. O anúncio foi feito em Jacarta, na Indonésia, durante uma coletiva ao lado do presidente do país, em meio à viagem oficial que o petista realiza no Sudeste Asiático. No Palácio Presidencial Indonésio, Lula disse que mantém a disposição de seguir no comando do Brasil e ironizou a idade, afirmando que chegará aos 80 anos com a mesma energia que ele tinha com 30. O Lula usando esse velho clichê que ele cansou de falar nas eleições de 2022. Sim, fábrica da crise, já começaram, mas é bom ele estar oficializando, né? Vou disputar um quarto mandato no Brasil, estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse primeiro mandato só termina em 2026, no final do ano, mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja cada vez mais valorosa. Esta é a primeira vez que Lula confirma oficialmente a sua intenção de concorrer à reeleição. Em declarações anteriores, ele havia sinalizado o desejo de permanecer na disputa, mas deixava dúvidas sobre a decisão em razão da saúde. Durante a campanha de 2022, o presidente afirmava que não pensava em um novo mandato e que sua prioridade seria deixar o país preparado para o futuro. E aí, Lúcio, vamos mostrar. Transmissão do Gov, retransmitido pela RT, a Russia Today. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, eu estou lhe dizendo isso... Ele manda do nada. Porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Vou disputar, assim, na cara de outros presidentes, evento internacional. E aí, Lúcio, a gente estava criticamos um corte muito bom da Sofia, que está batendo 50 mil views. A gente criticou a respeito do que está sendo conversado com o Trump, né? Tem a questão das terras raras, tem a questão das big techs, a gente tem medo do Lula afrouxar demais com os Estados Unidos em nome de fazer alguma negociação para que não se avance em Venezuela, não se avance na América Latina. E hoje, lá na Indonésia, ele voltou a criticar o dólar. Ou seja, o Lula do Velho Testamento em pura campanha eleitoral com o Boulos ministro, né? Lula defende livre comércio e propõe trocas sem o uso do dólar, no site da EBC, que é a emissora do governo. O presidente também criticou o protecionismo durante a visita à Indonésia. O que o Lula falou? O presidente Lula defendeu nesta quinta o livre comércio, criticou o protecionismo e propôs um comércio sem dólar. A declaração ocorreu durante visita oficial a Jacarta, capital da Indonésia. Ao lado do presidente indonésio Prabowo Subianto, Lula propôs a possibilidade do comércio com as moedas nacionais dos dois países. Indonésia e Brasil não querem uma segunda guerra fria, nós queremos o comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade da comercialização entre nós dois com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem,
que não tivemos no século XX, exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. O presidente também criticou o protecionismo. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Nós queremos crescer, gerar empregos e emprego de qualidade. Em Jacarta, Lula participou de eventos com líderes e empresários indonésios e brasileiros. O presidente segue na Ásia até o dia 28 de outubro. No sábado, na Malásia, ele tem uma série de compromissos, como a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático e reuniões em Kuala Lumpur e uma possível reunião com o Trump. A gente tem que ver a consequência dessa reunião, mas... Lúcio, do mesmo jeito que temos o Lula do Antigo Testamento, nós temos o Reinaldo Azevedo anti-imperialista, anti-viralatismo, porque ele comentou exatamente isso. Vamos ver aqui no UOL. Um deslize do presidente, ou não? Ele sabe o que ele está fazendo? Eu acho que assim veja, o Lula vai disputar a quarta eleição, é favorito, e continua a apostar na burrice dele, né? Acho que eu fui claro, né? Não é isso? Mais esperto que todo mundo junto. Ou seja, o PT vai disputar a 10ª eleição, ou ganha, né? Pela 5ª vez, né? Sempre ficou em segundo lugar nas outras, né? Então, acho que apostar na burrice do Lula é sempre uma perda de tempo. É uma tese que o Brasil tem, e que o Lula não tem por que esconder. O Trump não disse ontem... O Trump para os agricultores americanos, porque começaram a reclamar do preço da carne, não sei o quê. Aí o Trump falou que quer que os produtores americanos baixem o preço da carne, porque ele já fez muito pelos produtores americanos, inclusive sobre a taxa no Brasil. Não cantou as glórias da sobretaxa no Brasil, da carne brasileira? Né? E agora está pedindo. E evidentemente o que você tem lá nos Estados Unidos é um problema de demanda e de oferta que está desequilibrado e que o Trump só piorou, né? E ele falou o Lula vai tomar como uma provocação, não vai. O Lula não tem de esconder o que ele pensa para conversar com o Trump. Isso, a gente precisa tomar muito cuidado. O complexo de vira-lata de que o Nelson Rodrigues falou, e é numa crônica esportiva, né? Ele se manifesta de vários modos, né? E uma das maneiras dele se manifestar é a gente achar que o presidente brasileiro tem de esconder o que pensa para ver se o outro não nos pune. Não. Tem de dizer o que pensa. É isso, Lúcio. É isso. Significa que o Lula é um radical contra o Trump? Não, ele quer conversar com o Trump. Mas ele tem uma tese própria sobre economia e soberania, né? A questão de aceitar uma conversa não quer dizer simplesmente abrir todos os precedentes que os Estados Unidos quer ou pede, né? É questão de chegar a um meio termo em algumas questões, em outras talvez nem vale a pena tocar com os Estados Unidos porque não tem a ver com os Estados Unidos, né? A questão da moeda dos BRICS é uma questão dos BRICS, né? Claro que vai afetar os Estados Unidos, sim, mas os Estados Unidos não precisa opinar sobre esse assunto, né? Agora, Pedro, em relação a, finalmente, né, a declaração de que o Lula já tinha falado em outros momentos que estava pronto para um quarto mandato aí, mas verbalizar dessa forma tão aberta, né, é importante também, até porque a gente tem essa questão das pesquisas que ainda colocam Jair Bolsonaro como candidato. Vamos lembrar, Jair Bolsonaro não pode ser candidato até nem 2030 ele pode. Tá? Inelegível, condenado, então não tem a menor possibilidade. Os institutos de pesquisa ainda colocam ele como candidato. Sinceramente, eu nem entendo mais por quê. Acho que até enquanto não era condenado, não sei, acho que ainda tinha uma questão de temperatura, mas agora, minha gente, não faz nem sentido. Então, é importante que o Lula se coloque, sim, como candidato, para que a população tenha essa confiança de que, sim, teremos o candidato Lula no ano que vem para uma reeleição, um quarto mandato.
E até porque, Pedro, a gente precisa começar a se organizar para 2030 também. Né? O Lula não chega a 2030 como candidato. Acho muito difícil. O Lula já está com uma idade avançada, né? Apesar de muito lúcido, muito ainda com muita saúde, né? A gente deseja o máximo de saúde aí para o Lula. É uma idade bem avançada e que fica difícil numa nova eleição ter toda essa energia para conseguir buscar. Até porque nem poderia, né? Mas assim, para o Lula poder levar um cabo eleitoral aí para disputar. Então a gente já precisa pensar em 2030. Já precisa pensar em quem seria um campo para o campo progressista apoiar em 2030. Porque a gente tem o Lula em 2026. E aí, minha gente? E aí? Né? Tem o Boulos. Bom, mas o Boulos não ganhou o governo ainda. Supremo Tribunal Federal. Pois é, tem pessoas que falam de Flávio Dino. Será que Flávio Dino vai sair do Supremo Tribunal Federal que acabou de entrar? Haddad já perdeu uma eleição. Será que tem potência para ganhar outra, mesmo com né, o apoio do Lula? Tem outros nomes aí permeando, né? Tem o próprio Boulos, que estaria entrando aí nesse como ministro agora. Enfim. Então tem possibilidades, mas a gente já precisa começar a conversar isso. E é bom que o Lula já seja o candidato do PT para 2026, para que a gente já possa pensar em como organizar essa chapa de 2026, pensando em 2030 também. Também. Muito bem, minha gente, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.